Boa tarde, pessoal. A Farina já falou o título da palestra, estava ali escrito. Vou falar rapidamente de mim. Tenho background há muito tempo em startup. Comecei ali no EasyTaxi, numa época pré-Uber, então a gente realmente estava começando a pedir corridas pelo celular. Foi uma mudança de mindset do próprio consumidor, uma forma de consumir produtos de maneira diferente. Depois eu criei uma startup, não deu muito certo, eu tive problemas de monetização. Passei pelo Viva Real, vou até trazer um exemplo do Viva Real, falando de mindset de discovery, etc. Depois trabalhei na Intuit, ali a gente ficou cuidando do produto no Brasil da Intuit, e hoje eu estou na Cato liderando o laboratório de inovação da Cato, que a gente chama de Cato Lab. A gente está criando alguns produtos novos, e infelizmente não dá para comentar tudo ainda, mas eu vou trazer um exemplo de uma coisa que a gente fez lá. Então, já até foi falado em algumas palestras, tradicionalmente se pensava assim em software, né? Você tinha uma ideia, você construía, você colocava o produto no ar e beleza. E cadê o feedback do usuário? Como você sabe que você está fazendo a coisa certa, entregando a coisa correta para o usuário, que de fato resolve uma dor? E geralmente isso gira em torno de 3 macro problemas, né? Necessidades do usuário, objetivo de negócio e aquele custo de implementação. Então você tem sempre que pensar nessas 3 coisas. Muitas vezes envolve vários stakeholders e várias decisões, várias opiniões diferentes. E aí gera uma paralisia difícil, né? Para onde você vai? Todo mundo querendo ir para um lugar diferente e é um caos. Rola também grandes discussões em grupo. A gente monta vários grupos e todo mundo começa a debater o que vai fazer, cada um com uma opinião diferente. E, na minha opinião, o pior de todos, rola o paradoxo de Abilene. Para quem não sabe, o paradoxo de Abilene é aquela decisão coletiva que ninguém concorda internamente, mas externamente todo mundo concorda. Então, aqui nessa tirinha tem lá todo mundo a favor de bombardear o Irã, todo mundo pensando que maluco e cara doido, mas todo mundo concordou. Isso acontece muito. E algumas formas, existem 1000 formas de mitigar isso, e uma delas é com o mindset de resultado, mindset de discovery, e não necessariamente só de entregar software. E é isso que eu quero trazer um pouco para vocês hoje. Então, eu separei aqui em 3 subtópicos. Então, mais é menos, depois eu falo de Product Discovery, depois eu falo de como a gente pode criar hipóteses. É uma sugestão de modelo, tá? Não é regra. E vocês vão poder, depois dar feedbacks, fazer perguntas. Então, qual a diferença de outcome ou output? O outcome é o resultado, o output é a entrega. Né? Se vocês olharem ali no café, o input é, na figurinha de cima, input é colocar o café. O output é o beber. Mas o outcome, que é como você quer que seu usuário se sinta, é a satisfação dele em beber o café, é ele se deliciar com aquele café. Então, é isso que realmente importa na entrega de resultado, independente do como você entregou. E eu já tenho visto, durante alguns anos, algumas empresas que eu converso, e às vezes passeio, eu vejo alguns erros comuns. Então, um deles é, a empresa normalmente quer se provar com mais funcionalidade. Não importa se vai entregar mais resultado ou não, eles querem ter mais funcionalidade, colocar ali no portfólio de venda que tem X funcionalidade, mesmo que ninguém use. Isso é um erro bem comum. Um outro erro é a intuição. Às vezes a gente acredita que está ali no produto, a gente entende de tudo, a gente entende do problema, eles têm a intuição de vamos desenvolver algo. E em alguns momentos a gente também tem aquela intuição do tipo, se tiver a feature X, vai vender mais. Se tiver a feature Y, os usuários vão aumentar, vão clicar, vão ter um NPS maior. E você está viajando na maionese, é só a sua intuição. Né? E aí eu queria trazer um exemplo um pouco lúdico aqui primeiro. Pensem numa tesourinha, né, de cortar unha. Ela é super fácil de explicar, fácil de vender, é uma tesourinha, corta a unha. Ela é fácil de manusear, ela faz uma coisa com extrema excelência, cortar unhas, e ela é rápida de criar e testar. É super fácil, todo mundo já faz há anos, então é rápido. Agora, pensem num canivete suíço. Pô, é super difícil de explicar e de vender. Quem aqui conhece alguém que tem um canivete suíço? Talvez uma ou outra pessoa. É difícil a adesão, as pessoas não ficam, olha aqui meu canivete suíço. Eu lembro que antigamente as pessoas se gabavam que tinha, né? Trazia assim, olha só meu canivete novo. Mas era só isso, porque não usava. Então, a verdade é que o canivete suíço não faz nada bem. Ele tem tudo e não faz nada bem. E isso é a mesma coisa para produtos de software, digitais. Se você tem um produtão que faz umas centenas de coisas, ele é muito complexo e as pessoas tendem a se afastar dele e ir para outros produtos que resolvem problemas específicos. Então, existe até uma lei super antiga, da década de 80, ela se chama Lei de Gall. Ele diz que um sistema complexo ele funciona se ele partir de um sistema simples. Agora, se você já criar um sistema complexo do começo,
dificilmente ele consegue ser consertado para se tornar algo simples, porque ele já nasceu complexo. Então, a ideia é sempre realmente pensar pontualmente em resolver o problema, realmente pensar em coisas simples antes de resolver vários problemas. Então, antes de partir para a segunda parte, eu queria colocar algumas regras de bolso que eu costumo pensar, e vocês podem até pensar em outras regras, tá? Mas a ideia é que você pense se está dentro da sua visão o que você está desenvolvendo. Muitas vezes você acaba saindo da visão. Pense se vai fazer sentido no longo prazo. Isso que a gente está construindo faz sentido no longo prazo ou no médio prazo? Vai beneficiar todos os usuários ou só uma parte de usuários? Qual o objetivo? O que você quer mensurar? E mais que isso, se for um sucesso, você vai conseguir dar suporte? Tem muitas features que a gente faz que tem coisas manuais envolvidas. E, às vezes, se for um sucesso, você não vai dar conta e você não vai conseguir entregar. Então, você tem que sempre pensar e ponderar se vale a pena fazer essa feature agora ou não. Obviamente, com todo o discovery que eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um exemplo que eu acho bem legal, não sei se todo mundo sabe, mas o Google+, que agora está morrendo, né? O Google+ nasceu e o Hangouts não existia. Existia o Google Talk, né? O Hangouts era um produto dentro do Google+. E o Google percebeu que o Hangouts era um produto muito melhor que o Google+, que resolvia uma dor latente no mercado e que não fazia sentido deixar ele lá dentro sendo desperdiçado, dado que o Google+ não tinha atração. Então, eles simplesmente fizeram um spin-off e criaram um produto que resolvia exclusivamente bem o problema de mensageria, ao invés de deixar acoplado num produtão que tinha uma série de coisas que não estava atendendo a demanda no mercado. Então, isso é algo bem importante para você pensar. Muitas vezes você tem um produto que faz várias coisas, mas os seus usuários usam ele só para uma ou duas coisas. Na verdade, aquela uma ou duas coisas poderiam ser um outro produto. Fica até mais fácil de vender e de comunicar. E tem essa frase, obviamente, essa matemática de 10%, ele provavelmente só chutou um número, mas ele diz que o Paul fala que as empresas que não fracassam, não é porque elas não trabalharam 10% a mais, é porque elas trabalharam nas coisas erradas. Então, você tem que ter foco e saber o que priorizar e no que trabalhar. E aí é que entra muito o Discovery, que ajuda muito no mindset de resultados e não só de entregar software. Então, só para deixar todo mundo na mesma página, Discovery é decidir o que construir. Então, você começa a Discovery sem saber. Você tem que tentar achar que você não sabe nada o máximo possível para você conseguir tirar insumo. E Delivery é o clássico, né? Você tem release, você tem user stories, você tem o framework que você quiser para fazer uma entrega. Só que o Discovery é algo que otimiza a sua entrega. E aí eu queria perguntar para vocês, só para vocês se questionarem mesmo, quanto tempo vocês acham que precisa durar um Discovery? 6 meses, 3 meses, 2 semanas, alguém? Vida inteira do produto contínuo, legal, estamos alinhados. A verdade é que a maioria das funcionalidades que a gente constrói em software, a maioria não é pouco utilizado ou nunca utilizado. E sim, o Discovery é contínuo. E é foda dizer isso, e todo mundo fala, mas é muito difícil fazer contínuo, qual o framework para deixar contínuo? Cara, às vezes, simplesmente, é disciplina para você deixar contínuo. E aqui eu trouxe um exemplo, que é uma sugestão de tempo. O PM e o UX, eles têm que normalmente estar de 80% a 90% do tempo fazendo discovery, tentando entender a dor, tentando entender a necessidade, entender para onde o produto tem que ir. Enquanto o time de engenharia, que também precisa fazer discovery, ele fica de 10% a 20% do tempo no discovery e o resto no delivery. Mas o time de engenharia precisa fazer discovery para entender a dor, para ter empatia, para não colar falha de comunicação com o PM e o UX. Então, aqui, basicamente, o PM e o UX são grandes pares, eles têm que ser BFFs e realmente trabalhar em conjunto para o tempo inteiro a gente estar fazendo discovery, entendendo as dores. E, às vezes, o discovery ele pode ser, não precisa ser sempre entrevista, tem 1000 formas de fazer discovery. E aí eu queria trazer aqui para vocês 4 pontos, né? Quando fazer discovery, o que fazer, como e com quem. Então, quando fazer? Existem vários momentos para fazer. Inclusive, nessa linha aqui, você tem que fazer tanto no early stage quanto na fase de escala, na maturidade, para evitar a descontinuidade do produto. E aí tem um exemplo aqui, né? Se você pensar, a gente mudou muito nosso paradigma de como ouvir música, como ouvir áudio. Então, a gente começou com fita cassete, depois veio aquele estéreo, depois foi para DVD, teve o Discman, o Walkman, tudo. Para tudo isso acontecer, foi preciso discovery. Foi preciso entender a necessidade, entender as dores, até chegar no iPod e etc. Então, como eu falei, quando a gente fala que o discovery é contínuo, fica muito nebuloso na mente de algumas pessoas. Então, na verdade, ele é algo que você procura antes
de criar a estratégia durante a criação da estratégia do produto, mas também assim como depois da entrega. Então, você entregou alguma coisa, você continua fazendo um discovery ali e vai sempre atualizando o seu roadmap o tempo inteiro. O roadmap não é algo fixo. Eu lembro que de manhã cedo alguém perguntou para o Fábio algo sobre o roadmap. O roadmap não é algo fixo. Você aprende sempre, todo dia, coisas novas e você tem que atualizar ele e mudar as prioridades. Então, se você não está aprendendo com o seu produto, provavelmente tem algo errado. Você não está fazendo alguma coisa certa. Então, o gerente de produtos tem basicamente duas coisas para equilibrar o tempo inteiro. A primeira ele tem que sempre pensar em melhorias contínuas para os clientes ou usuários, e, ao mesmo tempo, ele tem que garantir que as melhorias que foram descobertas no Discovery, as oportunidades, elas não fiquem perdidas no backlog, no post-it ou na ferramenta que você estiver usando. Então, você tem que sempre conseguir balancear melhorias e descobertas novas em produção. E aí, o que fazer, então, com o Discovery? Para o Discovery é identificar o problema do usuário através de experimentação, possíveis soluções, e, enfim, realmente criar hipóteses e validar elas. E aqui tem algumas perguntas que você deve fazer para ter um mindset de mente questionadora. Então, poxa, a gente está entendendo a necessidade do negócio? A gente entende o que tem que ser feito? Enfim, sabemos como fazer? Tudo isso você tem que se perguntar durante o Discovery até você ter um certo nível de certeza para seguir para a próxima etapa, que seria, de fato, entregar o software. Se você desperdiça menos tempo, dinheiro e o tempo precioso dos engenheiros. Então, sempre tenha a mente questionadora. E aí, aqui, sempre me perguntam, aliás, não só para mim, né, para várias pessoas, quais ferramentas de delivery, de discovery, ferramentas de alguma coisa vocês usam? Aí eu trouxe aqui uns exemplos de ferramentas de discovery: Excel, PowerPoint, Post-it, Google Calendar, Delivery, Jira, Java, Node, User Stories. Cara, na verdade, tanto faz. Não tem nada disso é importante. Você pode usar qualquer uma dessas ou qualquer outra ferramenta. Não existe um framework certinho e pronto. Existem vários frameworks que podem funcionar ou não para o seu contexto. Não existe regra. Tá. Então, a verdade é que nem todo Discovery é PowerPoint, nem todo Discovery é entrevista. E Delivery também nem sempre é código. Você pode muito bem fazer um Discovery com código, desenvolvendo software. Obviamente, você não vai desenvolver um software durante 6 meses para ver se algo está certo. Você procura coisas pontuais. Eu vou trazer um exemplo para vocês. No Viva Real, quando eu trabalhei lá, a gente tinha uma discussão tensa sobre ter mapa ou não ter mapa. A primeira versão do mapa que a gente fez em 4 horas. Era extremamente tosca. Era um plugin no Chrome que lia todos a latitude e longitude dos imóveis que apareciam na busca, e era só isso. Não tinha mais nada. Então, a gente fez em 4 horas o MVP, começou a validar com usuários da rua. Como é um produto B2C, a gente teve essa facilidade. Vamos para a rua e vamos ver se as pessoas entendem e gostam de pesquisar no mapa. Foi o primeiro protótipo que a gente conseguiu fazer em 4 horas, usando código, com dados reais. Então, Discovery também pode ser código. Com quem fazer Discovery? Bom, acho que até trouxeram já alguns exemplos, o Fábio trouxe quando ele falou de Leanception. Você pode fazer com usuários, clientes, com stakeholders, com tomadores de decisão. Tudo isso é importante para evitar o problema que eu falei lá no começo, que é o paradoxo de Abilene. Então, você tem que envolver eles da melhor forma possível para evitar que eles tenham achismos e que, baseado em achismos, as decisões sejam tomadas. Então, não é fácil, porque além do discovery, além da entrega, você também tem que gerenciar expectativas de stakeholders, mas é o trabalho do PM estar nesse meio campo todo. E aqui eu trouxe um exemplo. Como eu falei no começo, a gente não pode abrir tanta coisa ainda do que a gente está fazendo no lab, mas isso foi uma das dinâmicas que a gente fez para entender para onde a gente seguia e uma das dores que a gente tinha identificado do nosso novo produto. Então, a gente fez um workshop de 2 dias, a gente não fez 5, como o Leanception, como eu falei. Eu acredito muito que não existem regras fixas, você pode sempre adaptar para o seu contexto. A gente pegou 2 dias de workshop, convidou pessoas do mercado, convidou clientes, e criou uma série de hipóteses com eles, co-criou funcionalidade, tentou entender problema, levou protótipo para eles validarem na hora já com a gente. E, no final, ele saiu com uma série de hipóteses para experimentar e ver se realmente fazem sentido em massa. Não simplesmente fez o que eles pediram. A gente vai lá e também testa com outros tipos de usuário. Como fazer? Bom, pode ser fazendo esse workshop, pode ser fazendo código, pode ser da forma mais criativa que você pensar. O importante é que você tenha resultados palpáveis, evidências palpáveis que façam você ter confiança para seguir o próximo passo. Aqui é um outro exemplo, também do Viva Real, em relação ao mapa. A gente alugou algumas salas espelho e começou a testar várias variações de mapa com os usuários.
Esse é um dos protótipos, já um protótipo um pouco mais avançado, que demorou um pouquinho mais de tempo para fazer, alguns dias. É um protótipo funcional, é só UX, não teve código. Então, a gente dava essa versão mobile para o usuário e via como ele interagia com o mapa. Tinham várias variações desse mapa, e eles também davam versões de concorrentes. Versões do Booking, versões da OLX, versões da Airbnb, não necessariamente concorrentes, mas sites que tinham buscas de lugares por mapa para ver como as pessoas interagiam. Então, isso é uma forma de discovery. Ao invés de você fazer a feature toda, já vê como as pessoas usam no mercado. Você não vai mudar a forma que elas usam o software. Você tem que fazer o software para o formato que elas já usam. Tá, então, foque sempre na... Acho que muita gente vai falar disso hoje. Foque na validação do problema e não na construção da solução. Acho que essa é a principal lição que eu queria que vocês voltassem para casa. E aqui um resuminho, né, sobre Discovery. Então, você tem que reunir as pessoas certas e fazer elas concordarem no próximo passo. E a melhor forma de fazer isso é trazendo evidências. Sem achismo, números, entrevistas e resultados dos usuários, feedback dos usuários. Certificar que você está validando com as pessoas certas, né, com os clientes e os dados. E sempre reforçar o problema. Às vezes, eu já vi casos que as pessoas mostram uma mega descoberta, mas esquecem de linkar com o problema que eles querem resolver, com a hipótese que eles querem testar. Então, sempre tem que estar tudo muito bem linkado. E aí, por último, queria falar para vocês como é que a gente faz uma série de experimentos, cria vários protótipos, testa um bocado de coisa, mas como é que a gente cria essas hipóteses? Como é que a gente define qual é a próxima hipótese que a gente quer testar? O Sérgio, que vai palestrar, não sei se é depois de mim ou no seguinte, ele vai falar mais de árvore de oportunidade, mas eu queria trazer aqui um exemplo também, que é como ser outcome driven. Então, você tem um resultado esperado, você tem oportunidades, você tem soluções, você tem experimentos. Eu queria trazer um exemplo também lúdico aqui. Então, pense que o objetivo de você é manter a tripulação saudável. Você é um capitão de um barco. Você quer mantê-la saudável. Então, você tem algumas hipóteses que você mesmo criou, baseado na sua experiência no mercado, de capitão. Manter o navio limpo, dar uma alimentação saudável para os marinheiros, ou obrigar eles a fazer exercícios regulares. Aí você cria hipóteses, vamos supor, a partir de alimentação saudável. Você decide frutas. Depois você decide, vamos dar laranjas para eles. E assim você vai iterando e vê se essa hipótese, de fato, mantém eles saudáveis. Você pode fazer exatamente a mesma coisa com software. Você deve fazer exatamente a mesma coisa com software. Você tem um objetivo. Provavelmente vocês têm alguma meta, algum OKR, alguma North Star, alguma métrica específica que vai alavancar o seu produto. Se você não tem, o problema está antes do discovery, está na estratégia que você tem que definir. Então, você olha para essa sua métrica, a partir dela cria uma sequência de hipóteses e depois vai criando experimentos. Não são soluções fixas, são experimentos, que, de novo, podem ser um código de 4 horas, pode ser um papel, pode ser entrevista, pode ser análise de dados, experimentos e análises para validar ou invalidar aquela hipótese. Tá, então, necessidade de problema, hipóteses e soluções. E aí eu queria trazer uma formulazinha. Algumas pessoas se confundem com ela, acho que preferem escrever de outro formato, mas é realmente uma sugestão. A minha sugestão é que comecem por essa e depois usem formato mais livre, mas ela é legal para ajudar a fixar o mindset. Então, é se variável, então resultado, o porquê racional. Então, a variável é o que você quer alterar. Você quer alterar um campo no filtro, o tamanho de uma imagem, alguma coisa você quer mudar. O resultado é o que você espera que vai acontecer. Vai ter mais click-through rate, vai aumentar a taxa de conversão, o CTA vai aumentar, o que vai acontecer. E o racional é a hora que você mostra o quanto você conhece do seu usuário. O que explica o porquê você criou essa variável impactando esse resultado. Aqui eu trouxe um exemplo bem genérico, que a gente até usou no Viva Real. Se as imagens chamarem mais atenção, então a taxa de clique vai aumentar, a taxa de clique da result page para a página do imóvel, porque sabemos que as imagens são um dos fatores mais importantes para quem busca imóvel. E, de fato, a gente tinha insumo de dados que as pessoas ficavam horas só vendo a foto, sem clicar no link do imóvel. E eles também viram isso pessoalmente quando a gente levou para as pessoas testarem protótipo. Elas queriam ver foto. Foi um dos fatores pelo qual o mapa não fez sentido para muitos dos usuários, porque eles queriam ver foto. O mapa só fazia sentido numa outra etapa da busca pelo imóvel, quando a pessoa já tinha decidido onde morar e ela estava em dúvida entre alguns imóveis. Então, é para um percentual bem pequeno da nossa base. Então, para a gente, fazia muito mais sentido otimizar outras funcionalidades. Nesse caso, a gente, de fato, fez um teste AB que a gente aumentou a imagem que aparecia na result page e, de fato, a taxa de conversão para a página de resultado aumentou. Por consequência, aumentou os leads também.
E aí eu queria trazer para vocês, deixar bem claro que hipóteses não devem ser genéricas. Elas têm que ser bem fortes. Então, tem um exemplo aqui de uma hipótese fraca. Se o funil de compras tiver menos páginas, vamos aumentar a taxa de conversão. Ok, por quê? Então, uma hipótese forte é, se a navegação for removida das páginas de checkout, a taxa de conversão de cada passo vai aumentar, porque a gente viu pelo Analytics que a taxa cai a cada página. Então, você tem realmente um insumo e uma hipótese realmente forte que tem um racional muito bom, que comprova que vale a pena testar. Então, sempre validem a solução, crie os experimentos, valide essa solução. De novo, pode ser com protótipo de papel, pode ser com código, pode ser com entrevista, pode ser analisando dados. Mas valide tudo o tempo inteiro. E a hipótese ela não morre, validei uma vez, já coloco produção. Não, você coloca produção, você valida de novo, você testa de novo, você vai testando, iterando várias vezes. Essa aqui é uma planilhinha que a gente tem de priorização de hipóteses. No final, eu posso compartilhar ela com vocês também, eu só ocultei ali as coisas para não ficar visível. Mas é bem simples, é basicamente essas variáveis que eu falei na fórmula, e vocês podem ir alterando de acordo com o contexto de vocês. E aí, antes de terminar, queria só dar um recadinho. Sou um dos faladores do curso da PM3, acabei nem falando na introdução ali. Tem um desconto especial hoje para quem está no Product Starter, vai até o final do mês. 10% de desconto, o código é PStarter, então basta usar esse código. Tem instrutores de várias empresas, OLX, Creditas, iFood, Adobe, Conta Azul, Booking também. A gente trouxe uma pessoa de UX do Booking para ajudar, para falar de UX. Pessoal, muito obrigado. Nas redes sociais vocês podem me encontrar @meinamarcel e no e-mail, se vocês quiserem a palestra, mandar meinamarcel+pstarter@gmail.com. Obrigado.